Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Coelho, sou professor da UERJ e estou fazendo esse vídeo para a gente conversar um pouco sobre fascismo, que é uma palavra que está na boca de todo mundo aí nesse momento eleitoral aqui no Brasil. Acho que também vem ganhando destaque aí mundialmente, em diversas maneiras, de diversas formas. Eu queria fazer um videozinho rápido sobre, a partir de uma análise psicanalítica, né, do fascismo, não só como regime, mas como subjetividade, como ideia. Eu quero explorar um pouco as contradições, né, do que é o fascismo, no sentido de entendê-lo como um regime não só político, mas um regime, uma espécie de gestão dos nossos afetos, das nossas sensações, numa composição um pouco desequilibrada, digamos assim, da ordem e da desordem. Em que sentido que eu estou querendo dizer? Se a gente pensar o que é o ideal, né, fascista, o que deseja o fascismo, ele é sempre uma tentativa de redução do ser humano, ou dos seres humanos, ou da vida humana, dentro de algumas categorias, de alguns valores muito rígidos, muito rigorosos, muito estreitos. Mas isso, enfim, todo mundo mais ou menos sabe, mas é interessante notar que o desejo não tão expresso do fascismo é que a lei, a ordem, o enquadramento, as categorias, os valores que eles desejam usar como parâmetro para os seres humanos não seja sentido como peso da lei, como uma repressão, como um recalque naqueles que são aceitos enquanto membros dessa sociedade fascista, né? Ou seja, como se os eleitos, os selecionados para viverem dentro do regime fascista não estivessem respeitando a lei, mas que mais profundo do que isso, tivessem aqueles valores, aquelas leis já dentro deles quase como uma natureza, como um DNA, ou seja, que a lei não seria algo sobre o qual um peso, né, algo de cima para baixo, mas algo que estivesse dentro do corpo e da vida fascista. Então, de certa forma, o movimento de tentar consertar a sociedade nesse sentido vai partir para um movimento de extermínio ou de desqualificação, né, no limite o genocídio completo daqueles seres que tem com essas leis, com essas categorias, com esses valores, algum conflito, né? Então, de certa forma, o sonho, a utopia, o horizonte fascista seria uma sociedade pacífica, onde não precisasse mais da violência para impor determinada lei, dado que os diferentes, aqueles que não caberiam dentro da lei, já foram exterminados, né? Então, de certa forma, o que eu estou querendo trabalhar é essa incongruência, dado que, no limite, uma sociedade fascista plenamente instalada, não haveria a necessidade do uso da arma. No entanto, é evidente que todo fascismo ele prevê uma satisfação um tanto quanto implosiva com a arma, né? Então, o fascismo, quando ele vem enquanto proposta de regime, ele oferece ao fascista uma certa legitimação do uso da arma, do uso da violência como mecanismo de perseguição àqueles que não cabem dentro dessa lei, e que no limite, no dia que exterminarem todas as diferenças, ele vai ter que guardar aquela arma para sempre. E aí, no sentido psicanalítico, de certa forma, o horizonte ideal para o fascista é um horizonte de frustração, onde toda aquela promessa de satisfação libidinal com o uso da arma não poderá mais ser satisfeita, pelo menos não sobre humanos. De todo modo, né, fazendo uma pergunta freudiana, né, que Freud fez no Mal-Estar da Civilização, né? Para onde vai a nossa violência quando a gente elimina o último inimigo, né? E aí, pressupondo de maneira psicanalítica também que
toda vida humana nunca cabe estreitamente em nenhuma lei, que toda relação da humanidade com a lei é sempre uma relação de negociação, de oscilação, de variação, dado que se nós formos totalmente submetidos à lei, idealmente iguais à lei, no sentido ideal fascista, se nós seríamos a representação existente da lei, da letra da lei, né? Se nós fôssemos isso, toda a nossa vida seria previsível, né? Dado que cada ato meu está enquadrado dentro da lei, e, portanto, isso eliminaria qualquer variação da existência, qualquer ato criativo, qualquer poética, tanto que todos os movimentos fascistas perseguem as artes, perseguem a poesia, porque é de fato uma janela para a criação, para o infinito, para a imaginação de outros mundos possíveis, né? Então toda a constrição, toda a repressão fascista, ela também se dedica a eliminar do seu campo de visão toda vida que varie para além das suas perspectivas. No entanto, é interessante a gente pensar que, como o ideal fascista, o ideal de perfeição fascista é uma impossibilidade na vida humana, ele compensa isso com a experiência da violência, porque a experiência da violência ela é também uma experiência de desordem, de despossessão de si. Você incorpora uma espécie de monstro, né? Uma espécie de monstro estranho a um possível consenso social, né? Tanto que as figuras, as lideranças fascistas, geralmente elas trabalham com o discurso da ordem, né? Prometem a implantação da lei, mas nos oferece aos seus eleitores, especialmente, uma performance de falta de decoro, né? Então você pauta sua promessa de mundo na lei, mas pela performance você performatiza uma espécie de festa monstruosa de violência e de falta de decoro, né? Então, por exemplo, com o Trump, por exemplo, todos os jornais do mundo ficam olhando o Twitter do Trump para ver a nova frase que nenhum político nunca disse, né? Numa certa imprevisibilidade que é exatamente contraditória à figura da ordem, né? Que a ordem ela é previsível, né? O ato militar, toda a cerimônia, né, militar, por exemplo, né, bastante previsível, bastante regular. E as figuras fascistas, em contraponto performático a essa ideia de regularidade, performam uma irregularidade, uma imprevisibilidade. A mesma coisa o Bolsonaro, né, que pula de trio elétrico, anda no ombro de alguém na rua, né, faz uma algazarra não uníforme, né, uma algazarra quase festiva, né? Eu tenho chamado essa nova onda fascista de fascismo festivo, porque você não vê nenhum vídeo do Hitler fazendo piada, você não vê um vídeo do Hitler pulando de trio elétrico, andando nos ombros de ninguém, né? No entanto, o Adorno ele escreveu o livro Ensaios de Psicologia Social e Psicanálise, onde ele analisa a figura do Hitler a partir dessa perspectiva da contradição também da ordem e da desordem, ou de alguma incompatibilidade ao ideal proposto, né? Só para falar rapidamente, o Hitler baseava a sua ideia de saúde na ideia de beleza a partir dos referenciais da antiguidade grega, usando para isso algumas esculturas gregas de atletas gregos. E ele mesmo era pequenininho, fraco, magro, não tinha nenhum corpo militar, né, digamos assim, atlético. E o Adorno via nisso uma chance do alemão comum, que evidentemente também não está adequado ao ideal de figura atlética grega, de ver, de se espelhar naquela figura como se ele é o líder e aparentemente não está no ideal, inconscientemente eu me acho também capaz de estar no ideal não estando. Mesma coisa eu acho que o Trump e o Bolsonaro andam fomentando, né? Eu quero a ordem, mas hipocritamente eu sou uma figura absolutamente deseducada, absolutamente extravagante no meu contato com as pessoas.
sou indecoroso no trato com qualquer sinal de minoria, e dessa maneira eu experimento em mim uma espécie de desordem, uma espécie de vontade de performar uma imprevisibilidade monstruosa, né? Então é interessante a gente pensar que a ordem, ou a promessa da ordem, pode gerar não homens pacíficos, ordeiros, regulares, mas monstros, né? E nessa interpretação psicanalítica isso faz todo sentido, dado que quanto mais você hipertrofia o discurso de que a vida cabe na lei, será preciso compensar esse ser com doses dos prazeres da monstruosidade para que ele se sinta tanto dentro da lei quanto compensado com experiências fora da lei, experiências de suspensão da lei, né? Então tem a figura do estado de exceção como o momento em que o fascismo, de alguma maneira, com certa sinceridade, suspende a lei para agir da maneira que bem entender, né? Que é a figura que o Derrida fala, né? Do soberano e da besta, né? O soberano e a besta são figuras que estão fora da lei, um porque dita as leis e, portanto, pode suspendê-la quando bem entender, que é o soberano, e a besta que está fora da linguagem e que, portanto, não tem uma relação de submissão com a letra, porque não é nem alfabetizada nela, né? Então pode ser um monstro total, e o ser fascista estaria entre essas duas coisas, me parece. Bom, era isso que eu queria deixar aí para esse momento pré-eleitoral. Pessimista por um lado, mas otimista por outro, porque a gente entende psicanaliticamente que o fascismo ele pode acontecer enquanto temporariamente por um regime, mas ele tem dentro dele, nessa contradição, a sua própria impossibilidade, porque o ser humano plenamente, a sociedade plenamente, totalmente adequada à lei, ela encontrará resistência na própria psique humana, que tratará rapidamente de implodir-se dessa forma, né? Então a figura da arma, do armamento da população e isso tudo tem como ato final, digamos assim, o assassinato do próprio fascista por ele mesmo, né? Dado que ele se deparará em algum momento com um espelho, ele não verá um homem ordeiro, um homem regular, mas um monstro. É isso, boa noite, bom voto, e que a gente consiga frear essa onda fascista, desativar esses afetos que geram essa onda, e que a gente consiga evitar que ele se arvore, que ele se fertilize mais do que já está.